pessoal, eu foquei agora a câmera em cima do nosso livro didático. Como eu sempre utilizo essa metodologia, que é a única disponível aqui para mim, que eu gosto de fazer a leitura junto com vocês, né, dos tópicos. Veja só, o Brasil é um gigante da América Latina. Nós já lemos esse texto a respeito de uma águia, debatemos até a respeito dela, e existe uma figura de linguagem aqui representando uma águia, um animal totalmente poderoso, né? E que ressurge, né, sempre da sua velhice. Quando ela está de idade, ela vai prolongar a sua juventude, quebrando o seu bico, quebrando as suas garras, vai ficar um pouco debilitada, mas se revigora, né? Ela tem um alto poder de regeneração, isso é interessante. E ao comparar o Brasil com a águia, que é um dos principais símbolos do continente americano e do mundo, né, de superação, o Brasil é incluído como esse gigante do continente americano. Porque se você pegar um mapa, você vai analisar que somos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é gigante, né? É o quinto maior país em extensão territorial do mundo, é o segundo país em extensão contínua, né, do continente americano. Se não fosse o Alasca, o Brasil seria o segundo, mas o primeiro em extensão territorial é o Canadá, segundo é os Estados Unidos e terceiro o Brasil. Se tirasse o Alasca, o Brasil seria o segundo. A segunda economia do continente americano é do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. E com relação à população, tudo aqui no Brasil é grande. Para você ter uma noção, são mais de 210 milhões de habitantes, né? O tamanho do Brasil, ele é gigante. Se tirar a Rússia, a Europa toda cabe dentro do Brasil. Para você ter uma noção, tem lugares do Brasil ainda desabitados, né? E esses dados gerais que você vai estudar com relação a esse conteúdo, faça algumas observações, né? A segunda economia da América, né? Isso é interessante. Com relação a esse quadro aqui, a gente fez uma revisão. Primeiro China, segundo Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Indonésia e quinto Brasil. Essas são as posições do Brasil com relação à população mundial. O Brasil é o quinto mais populoso do mundo e é o quinto maior em extensão territorial. É um país gigante. Não sei se você viu lá no Jornal Nacional. O Brasil já morreu não sei quantos mil. É claro, tudo do Brasil é grande. O Brasil tem não sei quantos mil desempregados. É claro, no Brasil, tudo no Brasil é grande. Então, todos os números com relação ao Brasil será grande, porque a população é gigante, somos 210 milhões de habitantes, não é isso? E quando compararmos a porcentagem, será pequeno, porque o Brasil é gigante, seus dados são gigantes e tudo que está relacionado ao país é grande, porque é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, é o quinto maior país do mundo em população. Quais são esses dados gerais que você deve focar, né? Observe só, o Brasil é uma potência emergente. Nós fazemos parte do BRICS, que é um grupo de países que cresceram muito nas últimas décadas. Brasil, Rússia, China, África do Sul. Esses países eles tiveram uma elevação com relação aos seus dados econômicos surpreendente, né? Ao analisarmos esse dado aqui da nona economia do mundo, isso aqui está desatualizado, viu, pessoal? Atualmente o Brasil não está nessa posição. A economia ela é dinâmica. Até hoje a gente não sabe como é que estão as posições com relação à economia por conta da pandemia, tá certo? A sexta maior economia do mundo é do Brasil até antes da pandemia, que eram os dados, né? Eu sempre faço essa atuação e análise para atualizar os dados do nosso livro, tá certo? O que é necessário que você entenda é que são as fronteiras físicas. Essas não mudam constantemente. A extensão territorial não muda constantemente. Mas população, dados da economia, isso é variado, tá entendendo? Quais são os limites do Brasil? O Brasil se estende, né, em parte da América do Norte, que é traçada ali pela linha do Equador, isso geograficamente falando, 7% do nosso território está no norte, 93% está no sul. Se você pegar o estado de Roraima, né, ele está lá no norte, né, assim como o Amapá, eles estão no norte, e o restante está no hemisfério sul. Aí então, a posição geográfica do Brasil, estamos na parte ocidental do planeta, 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Essa posição geográfica do Brasil é privilegiada. A gente está numa zona tropical. Lembra da música de Jorge Benjor? Moro num país tropical, abençoado por Deus e rico por natureza. Veja só que a gente tem o nosso território dividido em 5
regiões geográficas, né? E com os seus estados, respectivamente. O Brasil também, além de suas fronteiras, ele tem a Amazônia Azul, né, que são os oceanos. Boa parte das florestas do planeta não é na Amazônia não, viu? Estão no oceano, principalmente no Oceano Pacífico. E aqui tem uma grande biodiversidade, né, nessa parte aqui. Então temos a floresta amazônica, a floresta verde, e temos a floresta, ou seja, o oceano denominado de Amazônia Azul. Essas dimensões continentais fazem com que o Brasil tenha 3 fusos horários, né, diferentes. Vocês vão analisar os fusos horários, os pontos extremos também desse nosso grande território. E ao analisar o país de dimensões continentais, lembre, o Brasil tudo é grande. Analisando as suas regiões geopolíticas, analisando seu clima, suas características principais, tanto econômicas quanto humanas, faz com que eu analise o nosso país de uma determinada ótica, que tudo aqui é grande. A ocupação do território brasileiro se deu com a expansão das grandes navegações, né? Das transformações ocorridas no mundo econômico na Europa. As descobertas dos novos continentes fizeram com que os portugueses se expandissem e chegassem aqui ao nosso continente, tá certo? Quando analisarmos esse processo histórico, a gente vai se deparar com fatores como o Pacto Colonial, o Tratado de Tordesilhas, o sistema capitalista de produção que fez com que muitos povos da Europa procurassem matérias-primas, mão de obras em outras áreas e acabaram descobrindo, sem querer, os continentes. E, em destaque, a chegada dos europeus à América e o contato com o primeiro povo, né, a partir de 1500, que eram os nativos daqui, os amarelos, os índios. Lembra do Tratado de Tordesilhas, as áreas que pertenciam a Portugal? Então, a primeira divisão do Brasil foi essa aqui, Tratado de Tordesilhas. E a produção do espaço colonial do Brasil. A priori, os primeiros produtos de exportação foram o pau-brasil, né, que foi trocado ali com o escambo. Depois se estabeleceu a cana-de-açúcar aqui e formou-se os primeiros engenhos. Então, as capitanias hereditárias, elas foram estabelecidas na linha de Tordesilhas. Aqui estão os principais grupos indígenas do Brasil, não é? Esses principais grupos estavam distribuídos em determinadas partes do nosso país e também do continente. Aí depois do pau-brasil vem a civilização do açúcar, vem a questão do café, a mineração e assim por diante. E graças a esses produtos, o Brasil passou a ser expandido e termina-se com a expansão dos limites da Amazônia brasileira com o ciclo da borracha. E o Acre foi o único estado que brigou para ser brasileiro. Não é interessante isso? Nessa sua leitura você vai decorrer por esses assuntos, né? Fazer uma análise, né, com relação aos tópicos, como utilizei, e finalizamos o quê? Com a população brasileira. Lembra que eu falei na aula anterior que ela é oriunda de 3 raças? Como foi essa formação? Essa formação ela inicia com os nativos aqui do nosso continente. Eles adentraram as teorias pelo Estreito de Bering e pelas ilhas do Pacífico. São várias teorias. Que o fóssil mais antigo do nosso país e do continente americano é de Luzia, uma negra, né? E os povos que aqui estavam e foram registrados não eram amarelos. São mistérios, né, para as futuras gerações e as teorias que advêm para explicar esses fatores. Como é que um negro, o fóssil mais antigo, chegou aqui à América? Que o mais viável era a passagem pelo Estreito de Bering, de onde vieram os povos amarelos. Então, a gente tem palavras em negrito, olha, vê só, etnocídio, né, genocídio, quando se mata pessoas e elimina as etnias. É interessante esses fatores porque também são eliminados cultura, quando uma cultura é superada pela outra, o que aconteceu no continente americano e no Brasil. Nós falamos português com mistura de tupi-guarani. E também na nossa língua tem árabe, né? Palavras árabes, tem palavras africanas, enriqueceu o vocabulário, mas é bem verdade que muitas culturas desapareceram. Então, os nossos povos, os amarelos, os nativos, se miscigenaram com o branco e vários grupos da chegada dos afrodescendentes, dos negros do continente africano, ao Brasil, fizeram com que o país se tornasse uma mistura, né? Que nenhum outro canto do mundo tem. Né, que é a mistura brasileira, o povo brasileiro. Tá vendo aqui, ó? O povo brasileiro é uma mistura de 3 raças: branco, negro e indígena. Isso é interessante que você faça essa análise baseado nessa leitura. E aqui você vê a miscigenação do povo brasileiro, depois a chegada dos imigrantes.
os imigrantes que vieram, né, construir esse país. E as migrações, elas ocorreram tanto da parte externa para o nosso país, como da parte interna. Muitos nordestinos migraram para várias partes do país. É importante a nossa força, né? A força do povo nordestino. Não é interessante isso? Então, ao estudar a formação do povo brasileiro, foque nos nativos, foque na questão da miscigenação com o branco e a chegada dos afrodescendentes, para dar uma cor maior a essa nossa miscigenação. E, posteriormente, a importância da vinda dos imigrantes, tá ok? Bons estudos para a gente, qualquer dúvida, qualquer indagação, é só perguntar. Lembre-se, eu não utilizo muito números com relação ao nosso livro didático, ele tem muitos erros, tá ok?